Nessa aula, eu vou explicar para vocês o ciclo de Wall Street. O que é o ciclo de Wall Street? É um ciclo psicológico que o investidor passa, tá? E que o mercado todo passa, porque o mercado é composto de pessoas e nem todas as pessoas estão prontas para o mercado. É importante entender que, de fato, o mercado é feito de pessoas e pessoas são feitas de emoções. E assim, encontramos um padrão, tá? Que é o ciclo psicológico de Wall Street. Poucas pessoas falam sobre isso, mas isso é extremamente importante. Ele começa com fases psicológicas e, como eu falei para vocês, o mercado financeiro é feito de atitudes psicológicas, porque ele é feito de pessoas e pessoas são feitas de emoções, tá? Essas são as emoções que as pessoas passam dentro de um ciclo completo daquele que eu passei na aula anterior, aonde nós temos as questões de retração e de expansão e contração econômica. Diante disso, nós temos uma ampla gama de sentimento durante o ciclo de negócios, tá? E a gente começa com esses sentimentos aqui, que começa pela descrença, esperança, otimismo, crença, emoção, euforia, complacência, ansiedade, pânico, capitulação, raiva, depressão. E eu vou explicar cada um desses para vocês. É importante que vocês tenham bastante atenção nisso. E isso remete àquela situação que eu passei para vocês das pessoas que compraram há pouco tempo, para ficar mais claro, para me fazer entender melhor, das pessoas que compraram criptomoedas em 69 mil dólares, na alta que teve agora, e por conta de ser um ativo extremamente volátil, a sua retração teve em torno de 70 e poucos, 80 e poucos por cento, e pessoas entraram em desespero. Então, por conta do momento que nós estamos vivendo, fica muito mais fácil de entender isso aqui e de você montar as suas posições sabendo de fato o que está acontecendo no macro do mercado, tá? Então o ciclo começa com a descrença. Por quê? Logo depois, a gente pega o ciclo logo no início, as pessoas estão descrentes no mercado, tá? As pessoas estão descrentes no mercado porque elas passaram por tudo isso, inclusive pela raiva, pela depressão, pela capitulação, pelo pânico, pela ansiedade e pela complacência, tá? É importante explicar isso para vocês com muita calma, porque isso aqui vai ser uma base que a gente tem dos personagens do mercado financeiro, tá? Então vamos lá. A descrença. Nesse momento, os players estão descrentes do mercado, aguardando uma nova motivação para poder investir. E ali o mercado, por sua natureza expansionista, as coisas valorizarem, e na descrença você vê as pessoas de fato ali realizando lucros e pouco animadas com o mercado, não tem tanto preço, mas começa de fato um rally, tá? Por compras de oportunidade. Aonde está o caos, aonde as pessoas estão ali sem uma crença, sem uma direção para o mercado, os grandes players institucionais começam a movimentar o preço para cima. E de forma devagar, o preço vai chegando num segundo momento, que é o momento da esperança, tá? Por quê? Porque o preço começa a atingir níveis, tá? De expansão, aonde as pessoas entendem que o mercado vai se aproximar de um próximo rally de alta, tá? A esperança, ela acontece com o aumento, e ainda que devagar, então, dos preços, e as pessoas começam a se motivar a investir. Motivados pelos valores, pela movimentação, pelas notícias, eles começam a criar esperança no novo ciclo de alta, no novo ciclo de lucro, no novo ciclo de expansão econômica, tá? E assim a gente chega na fase do otimismo, aonde as pessoas já entenderam que o mercado está numa fase de expansão e ali, logo no início, as pessoas começam a fazer seus investimentos e começam a ter lucro, tá? E esse otimismo faz trazer mais e mais investidores, de fato aumentando o volume de negócios, de fato aumentando o preço, e assim a gente chega na crença. A crença é entender que de fato o mercado agora está na fase de expansão, e ali é onde as pessoas tomam suas decisões pautadas na técnica. Realmente o mercado está expandindo, eu estou crente, tenho certeza que o mercado está em uma forte recuperação. E, nesse momento, as pessoas começam a adquirir posições e começam a já ter lucro, tá? Na questão da emoção, é a hora que o investidor ele começa a comentar, a falar, está emocionado, seus investimentos estão dando certo. E as pessoas começam a observar. E como tudo se copia
nada se cria, você tem um aumento das pessoas indo para cima do mercado, investindo também nesse momento já influenciados por suas emoções, ganância, vontade de ganhar, vontade de ter bastante lucro. E aí entra mais força de negócios no mercado. Quando a gente chega na fase mais complicada, que é a euforia, aonde a gente tem o FOMO, que em português essa sigla quer dizer o medo de ficar de fora, tá? No medo de ficar de fora, na euforia, diferente da emoção, aonde você não sabe muito bem se você quer investir ou não, se aquele é o momento, você está com pouca experiência, existem muitos players inexperientes ali, mas tem a crença que isso vai subir, estão com a emoção e fazem os seus negócios. Até nessa fase da emoção, o mercado ainda se torna salutar, mas quando chega na fase da euforia, você já não pensa tão bem, e aí você entra com o FOMO, você está com medo de ficar de fora do mercado, e dessa forma você toma suas decisões com a ganância. A complacência, nesse momento, e esse ponto aqui, eu vou voltar a falar com vocês em teoria de Down, em teoria de Elliott, tá? É a hora aonde todos esses daqui, que investiram aqui, no começo do ciclo, eles começam a realizar seus lucros, e o mercado começa a ficar de lado, porque eles mantêm o preço aonde eles querem para realizar os seus lucros. E quem faz isso são os profissionais e os grandes players institucionais, que esses personagens eu vou explicar na próxima aula. Sendo assim, na complacência o mercado começa a retrair e entra no ciclo de retração econômica, que a gente falou na aula passada. E as pessoas já ficam indecisas, as emoções já começam a se confundir, a ponto de gerar ansiedade. Será que esse mercado vai voltar? Esse mercado vai voltar mesmo? Será que eu vou conseguir? E tal. E nessa fase, quando o mercado começa a dar os seus repiques, a sua movimentação, as pessoas ali já começam a sair no prejuízo, tá? Só que as pessoas, por natureza, elas preferem perder o que tem do que deixar de ganhar, tá? Quando elas chegam nesse momento, elas não saem da posição e ali elas não tomam a decisão de vender pouco lucro, ainda que tenha um pouquinho de lucro, tá? Quando chega a fase do pânico, o mercado não voltou. Ou você assume o prejuízo e sai da posição, ou você vende do jeito que está, ou você segura a onda acreditando numa falsa esperança, cheio de sentimentos. O teu psicológico já não está bem, você está em pânico com o mercado. Quando você ali não sabe mais o que fazer, você entra no momento de capitulação. Qual é esse momento de capitulação? É o momento que você já começa a assumir a derrota, dizer que você fez um mau investimento, tá? E aí você não consegue sair da posição porque vocês não estão a fim de assumir tal prejuízo. Não tendo como assumir tal prejuízo, ali você já gastou o dinheiro da viagem, ali você já tem um problema com a sua esposa, o seu cunhado quer o dinheiro emprestado de volta, e tá todo mundo, você vira a ovelha negra da família. E nesse momento a capitulação de não acreditar, mas saber de fato que você perdeu o dinheiro no mercado, que o mercado fez o que ele faz. E aí você se deu conta que você não soube investir ou que você não soube sair e você tem para si um medo enorme, um sentimento de incapacidade, um sentimento que o mercado não é para você. E aí você quer sair do mercado, mas ainda carrega um pouco de esperança que esse mercado possa vir voltar, porque agora você já está assistindo o vídeo no YouTube, você já está vendo os caras falando informação falsa, informação atrasada, pessoas que não sabem, que não vivem, que não põem a pele no jogo, e aí você chega quando você entende de fato que você perdeu tudo, tá? Que você perdeu o dinheiro da aposentadoria, o dinheiro da faculdade dos filhos, você chega no momento de raiva, aonde você procura um culpado. E aí existe uma frase que é até famosa do Kaiser, que ele diz o seguinte: a culpa não é do barco que não é do mar, e sim do comandante do barco, quando o barco afunda mais de uma vez, tá? E aí as pessoas têm a questão de lateralizar a culpa no sentimento de raiva, e aí começam a lateralizar, a arrumar um problema, e de fato saem do mercado, e aciona a depressão.
A depressão é o seguinte, é aquele cara que fala que o day trade não funciona, que investir no mercado financeiro é manipulado, que o mercado financeiro não funciona, que o mercado financeiro só funciona para banco, que aquilo não funciona para ninguém, que isso é fraude, que todo tipo de mercado financeiro é envolvido com pirâmide, que você não sabe o que está fazendo, que a pessoa que te instruiu ali, ela é uma pessoa ruim, até que você sai do mercado. Então, da mesma forma que o mercado tem uma porta ampla, tá? A partir de R$100, você consegue começar a investir em alguns ativos, ele te tira sendo com R$100, com R$100 mil, com R$1 milhão, se você não saber o que está acontecendo no mercado. Para que você identifique essas fases do mercado, é importante que você tenha prestado atenção na aula anterior e nas próximas aulas. Porque, apesar de existir um ciclo de negócios, que eu passei para vocês, também existe o ciclo de negócio em tempos menores. Tá? O Bitcoin nunca perdeu sua tendência de alta, mas houve uma correção. Você sabe se esse é o momento certo de você investir? Você sabe qual a fase que a economia está passando? Você sabe qual categoria o ativo que você quer investir está? Então, com essas ferramentas na sua caixinha de ferramentas, você pode fazer uma avaliação. Tá? Esse curso é voltado para operações intradiárias, mas também serve todas as estratégias que eu estou passando aqui para operações de position, swing trade, de hold, tá? Mas, de forma didática, eu expliquei para vocês o que passa na parte financeira e na parte psicológica do player que está negociando na bolsa. Gente, ficou alguma dúvida em relação a isso? Essa base psicológica, essa base da formação do mercado, eu estou passando com muita calma para vocês, para que eu me faça entender nas teorias de Down, nas teorias de Elliott, bem como me faça entender nas partes de análise técnica, quando eu falar de mercado de tendência, quando eu falar de mercado de tendência de alta, tendência de baixa, ou de acumulação ou distribuição. Você, entendendo isso aqui, você vai entender de forma macro e a gente vai trazendo para o micro, tá? Até o momento que a gente fala disso aqui, pode durar, tá? Um ciclo expansionista, segundo a literatura, ele pode durar 3,6 anos. E um ciclo contracionista, um ciclo de baixa, pode durar de 1,8 anos. Como os livros são livros mais antigos, você não consegue encontrar livros específicos de day trade. Você também não consegue encontrar livros específicos falando sobre tempos gráficos. O que a literatura nos traz é você trazer o maior e trazendo para o menor, porque a relação psicológica de todos os players, ele passa por esse ciclo, tá? Por esse ciclo e para o ciclo da aula anterior, em todos os dias, no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 10 minutos, de 15 minutos, 105, 60, 4 horas. Então, todas essas fases acontecem durante um dia, durante 5 minutos, durante 20 minutos, durante 1 hora. E que esse é bastante interessante, essa questão de multitempos. Ela sempre vai formar um padrão de macro para o micro. Esse insight de final de aula é importante que você grave, para que quando nós formos falar de fractal em Elliott, quando nós vamos falar do padrão de Down, quando nós vamos falar de suportes e resistências, é importante vocês entenderem em que fase do jogo e qual tempo você está operando. Ficou a aula? Qualquer dúvida é só chamar no suporte. Se vocês quiserem mais aulas sobre essa, me cutuca lá no Instagram, que eu vou ver com a equipe de marketing a possibilidade. Fiquem com Deus.